Os problemas na saúde pública atingem diversos estados e vão na contramão do que determina a Constituição Federal, que é garantir um acesso ao sistema público de saúde de qualidade. Para falar sobre esse assunto, o Saiba Mais de hoje recebe o Dr. Fábio de Sá Bittencourt, ele que é advogado especialista em Direito da Saúde. Doutor, para a gente iniciar nossa conversa, obrigado pela participação, por aceitar o convite da TV Justiça. Não, sou eu que agradeço a oportunidade. Certo, é um assunto complexo que a gente poderia ficar aqui dias conversando. É verdade. A saúde ela tem realmente uma extensão, uma gama de assuntos que demandam tempo a ser discutido, né? Basicamente, para a gente dar uma visão geral sobre esse assunto. É um dever do Estado garantir o acesso a um sistema público de saúde de qualidade, né, doutor? É verdade. A gente tem ali a nossa Constituição, o artigo 196, ele já expressamente fala, é um dever do Estado, né? Então, o Estado ele tem a obrigação de prover, né, o tratamento, a reestruturação do paciente. Então, não tem nem questionamento, é uma obrigação do Estado. E é uma situação que vem sendo reconhecida nos nossos tribunais regionais, estaduais, nos nossos tribunais, no Tribunal Superior, recentemente, foi decidido que é uma obrigação sem limitações. Certo. Né? Para a gente puxar para o dia a dia da população, uma das questões mais frequentes é a falta de leitos de UTI. A gente vê na televisão constantemente pessoas que buscam a justiça para ter esse direito garantido. O que diz a legislação sobre isso também, doutor? Na verdade, a gente tem aquela situação. O Estado ele tem a obrigação de prover a saúde. A pessoa, quando ela se dirige a um hospital público e lá não encontra o leito, existe já um mecanismo de que vai ser repassado para um hospital particular, né? Caso demore, a gente observa que muitas pessoas procuram o judiciário para que tenha uma celeridade nesse processo, né? Para que venha a ordem por parte do Estado, né? Ordenando que aquela pessoa seja conduzida a um hospital particular, a um leito de UTI ou que seja providenciado o medicamento que ela necessita. Certo. Ela deve buscar um advogado, um defensor público ou simplesmente buscar o Poder Judiciário? Qual forma ela deve agir? A gente tem as duas situações. As pessoas que procuram advogados particulares e as pessoas que, devido à sua carência, já partem diretamente para a Defensoria Pública, né? Então, a forma de você conseguir que o Judiciário intervenha na situação de saúde tem que ser por meio de advogado, seja ele defensor público, seja ele um advogado particular. Certo. Saindo dessa questão da UTI, indo para os exames. A gente vê muitas vezes pessoas esperam meses para realizar um exame. Esse mesmo procedimento da UTI pode ser feito num caso como esse ou é uma outra forma de agir para ter essa garantia? O procedimento, no geral, vai ser o mesmo. O que difere vai ser a necessidade do exame. Então, assim, aquele exame que é primordial para diagnosticar a doença ou até dar a via de tratamento àquele paciente, ela pode requerer. Agora, o normal é que a gente observa que para exames não há tanta dificuldade, né? Normalmente os planos de saúde já atendem a grande maioria dos exames, salvo raras exceções de exames que são extremamente específicos, né? Então, assim, no geral, planos de saúde ou até mesmo o custo para poder realizar aquele exame, ele não é tão elevado, então a pessoa já consegue arcar. Então, judicialmente falando, são raras as vezes que a gente vê o pedido para a realização de exames. Certo. Nesse sistema público de saúde de qualidade que deve ser garantido, inclui-se aí as consultas, UTIs, exames e também a questão dos remédios. O Estado é obrigado a fornecer todo tipo de remédio, somente os remédios de alto custo? Como que fica o papel do Estado? Essa parte do fornecimento de medicamento por parte do Estado, ele tem uma certa complexidade. Os medicamentos de alto custo, é óbvio, o Estado não tem como manter um acervo, digamos assim, né? Um almoxerifado de toda a medicação necessária. Então, por exemplo, hoje o Estado ele trabalha medicamentos de uso contínuo, como, por exemplo, atenolol, remédios para diabetes, né? Ele mantém um estoque e distribui gratuitamente à população. Medicamentos de alto custo ou para tratamentos específicos,
ele necessita de que você faça um pedido ao Estado para que ele providencie a compra. Essa compra vai ser demorada. A pessoa, então, tem um viés de buscar, via judicial, a ordem para que venha o Estado imediatamente comprar, sem que seja feita uma licitação ou uma tomada de preço, né? Então, determinados medicamentos específicos, que normalmente são medicamentos de alto custo, as pessoas buscam o judiciário para que o Estado seja obrigado a fornecer. Falamos sobre o sistema público de saúde e os problemas, diversos problemas que ele tem. Uma das alternativas que as pessoas encontram são os planos de saúde. E mesmo assim, ainda acontecem alguns problemas. Qual o amparo que esses consumidores, esses clientes de planos de saúde conseguem na lei e também nessas agências criadas pelo governo? Na verdade, a gente já tem que lembrar que já existe até um entendimento simulado de que a relação do plano de saúde é uma relação consumerista, né? Então, ela está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, então ela tem todo aquele amparo legal do CDC. O plano de saúde, você contrata um pacote, né? Se você pede um plano que tenha leito, aquele plano vai ser obrigado a te dar leito, né? Um plano que tenha uma cobertura internacional, ele vai ter que te dar uma cobertura internacional. Só que a nossa agência de saúde, a ANS, ela determina que um plano tem um pacote básico de tratamentos, de consultas, uma rede credenciada. Então, o consumidor que vai contratar um plano de saúde, ele tem que estar preparado e ter a atenção de olhar justamente o que ele está contratando, né? Para que depois ele não venha reclamar que o plano não está lhe atendendo. Então, é uma situação que o consumidor tem que ter atenção e observar criteriosamente quem está oferecendo o plano de saúde, né, a rede credenciada, quais são os tratamentos que vão estar ali, se tem leito, se não tem leito, se tem transporte, se não tem transporte, toda essa questão. Então, o plano de saúde, a nossa agência reguladora, ela dá uma determinação básica. Tem que ter esse rol. E aí depois o consumidor fica livre para poder acrescer, né, as melhorias ao plano de saúde, os diversos níveis de plano. Muitos problemas acontecem depois que o plano já foi contratado, mas também tem aqueles no momento da contratação, e aí a gente não tem como falar dessa questão sem citar os idosos. Verdade. Os planos às vezes cobram tão mais caro do que em relação a outras pessoas que acaba sendo uma cobrança abusiva. De que forma que essas pessoas também são protegidas? A nossa legislação, ela trouxe algumas alterações, principalmente na questão, uma alteração trazida pelo Estatuto do Idoso. O plano de saúde, quando a pessoa chega aos 59 anos, ele não vai sofrer mais alterações. O plano, ele trabalha com a lógica, sendo bem raso nessa avaliação, o plano, ele trabalha com a lógica do seguinte: quanto mais idoso, quanto maior a idade, mais necessidade aquela pessoa tem de tratamento médico. Por isso, ele aumenta o preço conforme vai avançando as faixas etárias. No entanto, o Estatuto do Idoso, ele trouxe essa alteração. A partir dos 59 anos é a última faixa. A partir dali não haverá mais alterações de faixas. O plano vai estar restrito a fazer apenas alteração em relação à defasagem comercial. No caso, uma atualização pelo índice de inflação, né, que é determinado pela ANS, todo no começo de janeiro. Então, o plano de saúde para o idoso, ele tem essa dificuldade em função da idade, né? É o plano mais caro. Por quê? Porque presume que ele vai usar mais vezes. Então, os planos de saúde, eles têm essa dificuldade de mensurar quanto é um valor justo para o idoso. E acaba que se torna um valor, às vezes não, normalmente inacessível aos idosos. Certo. Ainda nessa parte dos planos de saúde, muitas operadoras têm os seus serviços suspensos pela agência de fiscalização do governo. Nesse caso, os consumidores desse plano que foi suspenso, dessa empresa que foi suspensa, o que eles devem fazer, doutor? Na verdade, quando ocorre a suspensão, ocorre a suspensão digamos assim, de um produto daquela fornecedora, né? Então, quando ocorre aquele cancelamento, a fornecedora ela acaba migrando
aquela pessoa para uma outra faixa de plano, né? Seja ele mais barato, seja ele mais caro, né? Ela vai oferecer digamos assim, a comodidade dele estar indo para um plano mais caro, pagando um valor diferenciado. Então, quando a ANS ela vem e cancela um plano, automaticamente aquela fornecedora ali ela vai transferir aquela pessoa de categoria, digamos assim, vai oferecer um novo pacote nessa mesma empresa. Nessa mesma empresa. Ou ela fica livre, né? A gente hoje em dia tem a questão de migração, né? Como é feito com o telefone celular, o plano de saúde hoje tem um procedimento parecido. Você hoje é atendido pela empresa A, você pode ir para a empresa B, leva lá o extratozinho dizendo que você já era segurado e aquela empresa vai receber você sem carência ou dando um desconto, né? Ela vai fazer alguma coisa para poder te atrair para o plano de saúde dela. Tá certo. No caso ainda falando de saúde privada, hospitais particulares, no caso de uma emergência, por exemplo, a pessoa chega com alguma demanda ali que deve ser atendida naquele momento. O hospital é obrigado a atender naquela hora, doutor? Ele deve aceitar essa pessoa, esse paciente? Isso. Para a gente esclarecer melhor esse ponto, é importante a gente lembrar que antigamente ocorria a seguinte situação. A pessoa chegava ao hospital necessitando de um atendimento emergencial e o hospital só iniciava os processos de atendimento quando aquela pessoa tivesse feito a caução, tivesse feito o cadastro e por aí ia. Acabava que a pessoa ficava em estado de sofrimento, né, ali à porta do hospital. Nós temos uma alteração recentemente, não tão recente, mas uma alteração que muda isso. A pessoa chegando em estado de emergência ao hospital, ela tem que ser atendida, independente de cadastro, independente de caução, e inclusive hoje é até proibido cobrar caução, né? Que você faça um adiantamento dos custos que você venha a criar dentro daquele hospital. Então, primeiro você atende, depois você se preocupa com cadastro, é até uma forma, digamos assim, humanitária, né? Um tratamento que respeita a dignidade da pessoa ali em sofrimento. Então, chegou na porta do hospital, em estado de emergência, o hospital vai iniciar o procedimento básico, para que saia da condição de emergência, da situação grave. Saindo dessa condição, aí ele vai buscar fazer o seu cadastro, vai cobrar o que já foi gasto, vai perguntar se você quer ficar naquele hospital ou não, se tem condição de você ser transferido, e por aí vai. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de erro médico, né? No caso de um paciente ser atendido por um médico, seja um hospital público ou particular, e acaba ocorrendo um erro. De quem que é a responsabilidade? Essa responsabilidade é compartilhada entre eles? Como que fica essa situação? Essa situação ela tem que ser discutida sobre qual foi o aspecto, né? Só quais foram as condições para o erro médico. Um paciente que entra no hospital para fazer um tratamento específico com determinado médico, vai ser basicamente aquele médico, a menos que você consiga determinar a participação do hospital naquela situação. Quando você fala da situação do paciente que entrou devido a um acidente na rua e ele foi àquele hospital e dentro do hospital ocorreu um erro médico, aí a responsabilidade vai ser de todo o hospital. Então, o erro médico em si, ele vai ser sempre avaliado dessa forma, né? Há a responsabilidade do médico que atendeu e que foi responsável e a responsabilidade do hospital em si. Por quê? Porque ele é a instituição maior que está ali por trás de tudo aquilo. Quando você tem hoje, por exemplo, o atendimento dentro de uma clínica, né, fica na responsabilidade daquele médico dependendo do que foi feito, né? Agora, se você foi um acidente na rua, um pedido de auxílio ao hospital, aí a responsabilidade começa do hospital e vai sendo, vamos fazer aquele elo de responsabilidades até a apuração de cada um. Certo. Voltando um pouquinho na questão dos planos de saúde, os serviços contratados por um plano de saúde, no caso, por exemplo, de uma união homoafetiva, também pode ser estendido? Como que a justiça está lidando com essa situação? Hoje em dia, como a relação afetiva está equiparada, né, a um relacionamento comum, né, assim, de uma forma bem rasa
de interpretação. Você hoje tem para o plano de saúde a mesma situação. A pessoa declarando o seu parceiro, o plano de saúde vai interpretar que dali é uma união estável, né, ou até um casamento, e vai trazer todos os benefícios aos dependentes, como é numa relação de união estável comum. Certo. No Brasil, se fala bastante na questão da doação de órgãos. Há um incentivo a que as pessoas doem órgãos. Existe uma lei específica tratando desse assunto, doutor? Visto que a pessoa deve manifestar vontade ou a família também deve aceitar. Tem uma lei que trata desse assunto especificamente? Isso, existe uma legislação própria para poder fazer a retirada dos órgãos. A gente sempre trabalha, a própria legislação ela já determina que sejam órgãos pares, que sejam órgãos que existem condições para a retirada dos órgãos, né? Então, por exemplo, a doação em vida. A doação em vida tem que ser um órgão par. Você não vai tirar um órgão que seja único. Ninguém doa o coração, sim, sim. né? E vai. Então, assim, é um rim, é um pulmão, uma córnea. Questionado. Então, assim, para doação em vida existe uma regulação. Para a doação pós-mortem, nós temos uma regulação complementar. Hoje, embora todos eles estejam na mesma lei, hoje você tem critérios dados pelo Conselho de Medicina para poder fazer a retirada e o transplante daquele órgão. Entendi. Inclusive, existem bancos internacionais de doação também, Justamente. né? O Brasil faz parte deles também? A gente tem uma participação, sim. A gente usa o cadastro, né? Mas é complicado a utilização por conta do seguinte: o tempo que a pessoa tem para fazer a retirada do órgão e o transplante é muito curto. Então, você acaba que utilizar o cadastro internacional é prejudicial. Por quê? Porque não vai dar tempo daquele órgão vir, dele chegar e ser ofertada a cirurgia, né? Então, é muito mais fácil você fazer os transplantes em regionais. A pessoa teve o seu óbito em um hospital e aquela região vai fazer o uso dos órgãos doados. Certo. Para a gente encerrar o programa, então, e fazer um resumo de tudo que a gente conversou hoje, gostaria de questionar o senhor a respeito dos problemas que estão acontecendo, da experiência que o senhor tem, do que o senhor vê de pessoas que buscam atendimento, não tem, tentam fazer um exame e não conseguem, remédios em falta. O que está acontecendo, doutor? Como e quando vai melhorar essa situação? A situação da saúde, de uma forma geral, no Brasil e principalmente aqui no DF, ela tem vários pontos críticos. A gente tem um problema muito sério de pessoal, a falta de pessoal, seja do administrativo até o médico em si. Por quê? Porque a iniciativa privada ela paga melhor do que a iniciativa pública, né? Do que o nosso sistema público. Embora o DF tenha um ótimo salário comparado a outras regiões, a nossa situação aqui o médico prefere ir para a iniciativa privada, onde ele vai ganhar mais, onde ele pode trabalhar menos, né? Onde ele pode ter uma qualidade de vida melhor. Então, acaba deixando o sistema único de saúde defasado. Nós temos a questão da falta de medicamentos, a falta de operacional, né? A falta de leitos, de maquinário mesmo, do espaço do hospital não conseguir atender a demanda que chega até ele, por falta de espaço. Aí nós temos a falta do medicamento, né? Você inclui nessa situação as mudanças, por exemplo, um hospital do Gama, que recebe gente que vem da Bahia, de Minas, do Goiás, né? Já teve sinais de que estavam recebendo gente do Nordeste, bem lá para cima. Então, e tudo isso daí demanda e custos acabam acarretando problemas que depois não vai conseguir atender a população local. Então, nós temos uma questão realmente de má administração, de gestão efetiva, né? Uma coisa que enquanto eu fui membro da comissão da OAB, nós observamos, não existe manutenção predial, por exemplo. Então, acaba que uma ala do hospital fica fechada. Por quê? Porque está tendo vazamento, porque está tendo mofo na parede, né? Então, tudo isso acaba acarretando numa má prestação de serviço por parte do Estado.
Tá certo. Muito obrigado por participar do Saiba Mais, aceitar o nosso convite. Esperamos que a situação melhore, né, doutor? Com certeza. A esperança sempre, ela é a única que nunca pode faltar. Tá certo. Muito obrigado. É isso, obrigado. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.